Bom, pessoal, por incrível que pareça, e para nossa alegria da Web TV, nós vamos começar na hora. Coisa rara aqui no clube, mas é por isso esse macete que eu marco 18h30. Se marcar 18 horas, vai pingando gente, deve ainda pingar mais gente aí. Mas, de qualquer maneira, 18h30 é uma hora que o pessoal consegue sair do trabalho às 18 horas e vir andando, quem está aqui no centro da cidade. Bom, antes de começar, vou dar alguns avisos, os de sempre. Para quem é da casa já sabe quais são os avisos, ou pelo menos já sabe alguma coisa. Um é que é gravado pela Web TV e quem quiser pode pegar depois o DVD com a Lenice. Nós estamos no 22, portanto é um andar aqui embaixo. No 21, Lenice ou Denise, depois de 11, eu falo depois de 11, mas eu falo depois de 11h30, né? Deixa ela retocar a maquiagem quando ela chega. E de 11h30 até as 7h30, também não chega em 8 horas, né? Que ela tá doida para ir embora. De 11h30 às 7h30, né? Aqui no 21, não só essa palestra, mas todas as palestras aqui do clube normalmente são gravadas, desde que o palestrante autorize, já está autorizado, né? Então, bom, pelo fato de estar sendo gravado, também tem a seguinte coisa: eu não vou deixar, né, ninguém fazer pergunta aqui no meio da palestra, para não interromper e não, até porque tem as perguntas aí que o pessoal acaba fazendo palestra paralela. Está proibido palestra paralela e fazer pergunta durante a palestra. Aí no final a gente abre para as perguntas, aí até meia-noite, ainda é hoje, né? A gente pode ficar aí discutindo e conversando, né? Enquanto a fome aguentar. Agora, de qualquer maneira, como está sendo gravado, todo mundo vai ter que falar aqui no microfone, né? E vocês já sabem, né? Está sendo gravado, tudo que vocês falarem pode ser usado contra vocês, né? Então, as perguntas. Então, eu vou apresentar aqui pode vir aqui o professor RN, Rafael Nunes, né? Mas ele já não tem o nome de geógrafo e de topógrafo ao mesmo tempo. Rafael Nunes. Você prefere falar em pé, né? Que nem eu. Então não vou pedir para ele para falar mais alto, senão ele vai subir na cadeira. Essa piada é velha. Mas ele trabalha na área e é professor da PUC. Ele acabou de fazer o mestrado. Eu já ia falar doutorado, mas então é a próxima. Tá bom. Ele acabou de fazer o mestrado nessa área que ele trabalha. Eu aqui estou como aluno, eu quero aprender. Eu assisti 20 minutos da palestra dele, mas era véspera de festa de Natal, o pessoal estava mais preocupado em comer o peru, o Elmer, e aí ele teve que correr. Falei, essa palestra é muito boa, agora tu vai falar 2 horas de castigo, porque ele só tinha falado 20 minutos, se eu não me engano, né? E eu fiquei curioso de ver o resto. Aí vem janeiro, fevereiro, férias, praia, essa coisa toda. E aí, agora, nós conseguimos que ele realizasse a palestra aqui no clube. Bom, não vou falar mais não, vou deixar ele falar e depois a gente passa, no final, a gente passa para as perguntas. Olá a todos, boa noite. Bom, como o professor Rios falou, meu nome é Rafael Nunes. Antes de entrar na palestra, aqui, só para dar uma contextualizada, eu sou geógrafo, tá, de formação, formei na PUC Rio, fiz mestrado também na PUC Rio. Minha história com as geotecnologias começou um pouquinho conturbada, porque eu trabalhava no primeiro momento com torcidas organizadas de futebol, com geotecnologias, então eu trabalhava na espacialização da territorialidade dessas torcidas de futebol, e com o passar do tempo, devido a outras experiências, eu comecei a mergulhar um pouco mais nessa área das geotecnologias, muito associado a trabalhos com geoprocessamento e sensoriamento remoto.
Tá? A minha ideia hoje aqui para vocês é a gente discutir um pouquinho de algumas tecnologias que estão em voga, tanto em relação à academia quanto em relação a mercado. A gente vai discutir aqui alguns conceitos base que sempre são relegados a segundo plano, ou quase sempre são relegados a segundo plano, até mesmo porque a representação, né, do espaço geográfico, de uma maneira ou de outra, ela está sendo muito banalizada. As pessoas elas trabalham com mapeamento, trabalham com espacialização da realidade, sem saber quão isso pode ser perigoso. Tá? Perigoso no sentido técnico do termo, tá? Dos erros associados. A gente está aqui no Clube de Engenharia, nós trabalhamos com vidas, então a gente tem sempre que saber qual é o nosso limite, tanto associado à tecnologia, quanto o nosso limite profissional em relação àquilo que a gente vai trabalhar. Então a minha ideia é a gente discutir um pouquinho os conceitos básicos de cartografia, a gente vai discutir um pouquinho sobre geoprocessamento, vai discutir um pouquinho sobre sensoriamento remoto, vai discutir um pouquinho sobre sistema GPS, e depois, a ideia é que a gente mostre, numa segunda apresentação, um estudo de caso, pegando algumas dessas geotecnologias e mostrar, através de um projeto que foi estabelecido na PUC, se eu não me engano, em 2009, sobre como essas geotecnologias podem casar e como elas vão dar fundamentos para a gente agir sobre o espaço. Porque enquanto geógrafo, e evidentemente vocês como outros profissionais, quando nós agimos sobre o espaço, nós estamos pensando no bem-estar social como um todo. Então a gente tem que sempre estar fundado nessa perspectiva. Então, bom, eu vou começar agora, e aí eu vou ser bastante didático no primeiro momento, porque justamente como eu falei com vocês, essa questão da cartografia, ela é muito banalizada. Então sempre que a gente vai pensar a cartografia, e essa cartografia é sempre social a partir do momento que você está lidando com sociedade, a gente tem que pensar como essa evolução da espacialização, da representação da superfície terrestre, ela se deu ao longo do tempo. Então, só um esqueminha bem básico aí, para vocês terem a dimensão de como o mapeamento, e aí a gente está falando também das plantas, das cartas topográficas, né? Mas como o mapeamento, ele foi, vou usar uma palavra que eu não gosto muito para esse tipo de exemplo, mas como foi evoluindo, tá? Evidentemente que as técnicas evoluíram, mas a percepção do ser humano em relação ao espaço geográfico também foi modificada. Então, hoje em dia, acredito que todos vocês, né, vou usar aqui também uma outra palavra, entre aspas, vocês brincam bastante com o Google Earth e muitas das vezes até trabalham com o ambiente Google Earth, né? E isso também tem algumas pequenas armadilhas, tá? Que podem, por exemplo, suscitar erros graves nos trabalhos de vocês. Por isso que sempre que vocês forem pensar, espero eu, da próxima vez que vocês forem trabalhar com representação do espaço, vocês tenham a perspectiva de que aquilo é uma representação e, como toda representação, ela não dá conta da totalidade do real, e essa totalidade do real não vai ser nunca expressa no mapa. Então, vocês têm que ter a dimensão e o limite de como isso pode ser elaborado. Então, já comentei sobre a representação do homem no espaço e as formas de perceber o espaço geográfico. Hoje, todo mundo tem um celularzinho, né, com Android ou outro tipo de sistema operacional, todo mundo lida com diferentes tipos de aplicativos espaciais, GPS, e muitas das vezes nós não criticamos isso, né? Criticamos do ponto de vista técnico. E aí, com o tempo, com o passar da palestra, a gente vai poder desmembrar um pouquinho esse assunto. Isso aqui eu trouxe para vocês, só para vocês terem a pequena noção, né, de que existem autores, não são todos os autores que concordam com essas divisões, tá, mas que existem formas de você representar a superfície terrestre em diferentes tipos de tipologias, né, em diferentes tipologias, no caso. Então, globo, mapa, carta e planta, variando entre elas, fundamentalmente, a escala de produção desse dado, tá, e variando o recorte e a forma de produção desse dado. Muitas pessoas hoje ainda são contra esse tipo de divisão, tá? Uma planta topográfica, uma carta topográfica podem muito bem ser a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, eu preferi trazer aí para vocês. Eu vou, no final, também passar novamente meu e-mail para vocês, porque a gente pode trocar materiais, isso eu vou me colocar à disposição
de vocês. Tá? Só que, partindo do pressuposto que nós buscamos sempre tentar representar essa superfície terrestre, é importante a gente pensar algumas questões topográficas sobre essa representação. Eu comentei com vocês já que essa representação está sempre associada a erros, correto? A gente está, quando vocês abrem o Google Earth, por exemplo, vocês estão vendo lá uma esfera bonitinha, né? Bem redondinha. E quando a gente começa a pensar a forma real da superfície terrestre e a tentativa de adequação dessa superfície terrestre a uma planta ou um pedaço de papel, ali já estão embutidos erros de representação que devem ser levados em consideração na hora que nós fazemos algum tipo de projeto. Então, só para começar essa grande brincadeira, no caso, a representação terrestre, ela está associada à busca por uma solução, por buscas a uma solução em relação a distâncias, né? A localização de determinado objeto nessa superfície terrestre. Mas aí a gente faz uma pergunta. Se a Terra tem uma forma bastante irregular e que se altera constantemente, como é que a gente pode começar a pensar essa representação da superfície terrestre? Então, a gente tem tanto uma superfície topográfica da Terra, que ela é alterada, né, por eventos múltiplos, seja pelo próprio homem, seja eventos, eu ia dizer naturais aqui, mas ecológicos, no caso. E nós temos também a alteração do nível do mar, que vai te dar uma resultante diferente dessa própria superfície terrestre. E aí, para medir essa distância entre pontos, essa localização, como nós temos essa variação constante da superfície ao longo do tempo, nós temos que sempre pensar qual é a superfície de referência que nós trabalhamos. E aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a primeira tentativa de aproximar e de dirimir as grandes distorções da superfície terrestre é pensar na geóide. A geóide é nada mais, nada menos, e aí eu vou citar essa Bittencourt, no caso, no texto de 94, que ele coloca que geóide é a forma da figura da Terra, considerando que a superfície dos oceanos está em repouso, ou seja, sem variação de pressão atmosférica, sem atração de outros corpos celestes, Sol e Lua, sem mares e ondas, e supostamente adentrando os continentes. Então a gente começa a pensar uma estabilização da superfície marinha, no caso, para a gente repensar como essa geóide pode ser um pouco menos bruta do que a superfície terrestre como um todo. Então, a forma física terrestre, se nós desconsiderarmos, por exemplo, a superfície marinha, no caso, né, as águas do planeta, ela vai variar entre 8.850, Monte Everest, e menos 11.000 metros das fossas das Marianas, localizadas no Oceano Pacífico, se eu não me engano. Então, vocês imaginam como essa discrepância longitudinal, no caso, né, vertical, latitudinal, na verdade, pode te dar uma resultante bastante disforme do planeta Terra. E a geóide, quando nós começamos a considerar o nível médio do mar para dirimir essa diferença, ele vai variar apenas 100 metros para cima ou para baixo por conta dessa tentativa de adequação. Para quem não conhece o nosso planeta Terra cru, no caso, né, a forma física da Terra está mais associada a esse tipo de imagem, né? Parece, até brinco, parece uma bala de tamarindo que caiu no chão, né? Deu uma lascada e aí a gente começa a ver grandes depressões, no caso das grandes fossas marinhas, que representam essa superfície da Terra. Então, a partir do momento que nós preenchemos isso aqui, né, com água, vocês concordam que a gente está começando a suavizar a superfície da Terra, perfeito? A gente está começando a chegar a uma representação um pouco mais homogênea dessa nossa superfície. Porém, ela ainda é bastante, como eu posso dizer, ondulada. E aí, para resolver isso, nós vamos até a elipsoide, que é uma forma de representar a Terra muito mais simplificada e muito mais fácil da gente pensar o planeta de uma maneira homogênea. A elipsoide de revolução, ela é uma figura geométrica usada na geodésia que mais se aproxima da figura da Terra. Ela é uma figura que pode se obter pela rotação de uma elipse pelo seu semi-eixo menor. E assim a gente vai ter uma conformação muito mais esférica, né? uma conotação muito mais esferoidal do que se nós trabalhássemos com a geóide. E aí aqui é uma representação bastante
didática sobre como essas transformações são feitas, né? Nós temos a superfície topográfica em verde. Essa superfície topográfica ela é extremamente acidentada, como eu falei anteriormente. A partir do momento que nós corrigimos essa superfície topográfica pelo nível das marés em repouso, nós vamos ter a superfície geoidal. Então vocês podem visualizar, por exemplo, que a gente tem uma superfície muito mais aplainada, certo? A partir do momento que nós trabalhamos com a elipsoide de revolução, com a superfície elipsoidal, nós temos ainda mais homogeneizada essa nossa curvatura da superfície terrestre. E aí, a gente tem mais ou menos como é que a gente pode transformar uma grande batata torta, que é o nosso planeta Terra, numa superfície muito mais esferoidal, né? Muito mais elíptica, no caso. Então, nós temos aqui a forma da Terra na sua conotação real. Nós temos a geóide, já considerando aqui em vermelho o nível médio dos mares. E, por fim, nós temos a adequação elipsoidal. E aí a gente começa a pensar, bom, se a gente tem a superfície da Terra sendo completamente alterada, a gente está homogeneizando essa superfície da Terra para a gente poder começar a criar condições de localização e de homogeneização dessa superfície terrestre, nós vamos começar a pensar o sistema geodésico de referência. O que é o sistema de referência? Eu vou voltar aqui um slide rapidinho, que é justamente a tentativa de adequação da superfície geoidal à superfície elipsoidal. Então nós temos aqui uma série de sistemas geodésicos de referência que vão estipular qual é o local onde os dois ambientes se encontram. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho vários países adotando diferentes elipsoides, eu tenho, teoricamente, diferentes localizações exatas da superfície da Terra, né? Vocês concordam que se eu comparar, por exemplo, Rio de Janeiro e Tóquio, se eu usar o mesmo sistema geodésico, eu não vou ter um problema grave de distorções aí? Digo espacial. Eu tenho, digamos aqui, eu tenho a minha elipsoide em azul e a superfície da Terra em verde. A partir do momento que eu estabeleço qual é o meu ponto de origem, qual é o meu datum que eu vou começar a trabalhar, no caso do Brasil, hoje, a gente está trabalhando, muitas pessoas ainda trabalham com SAS 69, mas a gente trabalha com Sirgas 2000, tá? Já é lei isso, inclusive. A gente tem o ponto de origem, e à medida que a gente vá se deslocando desse ponto de origem, nós começamos